Se você ficou triste e revoltado com o que aconteceu com o Joel nesse segundo episódio da série The Last of Us e quer saber logo de uma vez o que vai acontecer com essa filha da mãe da Abby, esse vídeo é pra você. Será que a Ellie vai conseguir vingar o Joel? A Abby vai pagar pelo que ela fez ou ela vai se safar dessa com vida? Olha, tenho certeza que vocês vão ficar de boca aberta com o que acontece com ela no final dessa história. E eu vou contar tudo pra vocês sem enrolação, pra vocês não terem que esperar 8 semanas pra descobrir. Então bora matar logo essa curiosidade? Bora! Galera, tudo que eu vou falar pra vocês é o que acontece na segunda parte do game, beleza? Talvez mudem alguma coisa na série? Pode ser, mas eu acredito que o principal da história vai ser mantido. Pra começo de conversa, que raiva dessa Abby. Depois do que aconteceu com o nosso amado Joel, o Tommy diz pra Ellie que eles não vão sair atrás de vingança, porque precisariam de um grupo e isso enfraqueceria ainda mais a cidade de Jackson. Aí a Ellie joga na cara dele que o Joel faria isso por eles. A Dina decide ir com a Ellie, mas antes de sair elas descobrem que o Tommy partiu sozinho atrás de vingança e pediu pra que a Ellie ficasse na cidade. Mas é claro que elas vão atrás dele, né? Quando elas chegam em Seattle, elas encontram 2 corpos. Um deles era um dos caras que participou da morte do Joel. Pelo jeito que eles foram mortos, a Ellie se liga que foi o Tommy extraindo informações, daquele jeito que o Joel fazia tão delicadamente. Elas continuam o caminho, mas caem em uma armadilha. A Dina escapa, mas a Ellie é capturada pelo Jordan, um dos caras que participou da morte do Joel. Bem aquele filho da mãe que ela feriu no rosto. Quando eles iam matar a Ellie, a Dina aparece para ajudar. A Ellie consegue escapar e acaba com a raça desse Jordan. Até aí, 2 pessoas que participaram da morte do Joe já foram pra vala. Nos bolsos desse vagabundo tinha uma carta que revelava a localização de uma outra integrante do grupo que matou o Joel, chamada Lia. E o casal vai até lá. Quando elas chegam no local, elas encontram o corpo da Lia e de vários membros da WLF. Parece que alguém chegou lá antes e não foi o Tommy. E já são 3 passando a mão no trigo. Cadê a Abby? Elas encontram um lugar para ficar, a Dina conserta um rádio e elas acabam escutando uma comunicação da WLF informando que um homem invadiu sozinho um dos esconderijos. Elas logo pensam que é o Tommy. A Dina tá grávida e não tá passando bem, por isso a Ellie vai sozinha ao encontro do Tommy. Mas chegando lá, ela descobre que na verdade era o Jesse, pessoal. Aquele ex-namorado da Dina, que ainda não sabe, mas também é o pai do filho que ela tá esperando. Aí eles voltam ao esconderijo onde a Dina tá descansando. Ela escutou mais uma comunicação do rádio e descobriu que uma outra integrante do grupo da Abby tinha sido enviada a um hospital, e a Ellie decide ir até lá sozinha. Quando a Ellie chega no hospital e encontra a Nora, a garota se recusa a dizer onde a Abby tá e ainda diz que o Joel mereceu tudo aquilo. Meu amigo. A Ellie fica full pistola e arranca a informação da garota à força, bem no estilo Joel. Mas dá pra ver que depois ela fica se sentindo mal pelo que ela fez. Mas agora já foram 4. Jesse e Ellie decidem deixar a Dina segura no esconderijo para irem até o aquário na esperança de encontrar o Tommy e aí poderem voltar para casa. Mas quando eles descobrem pistas de que o Tommy pode estar num lugar e a Abby em outro, eles se separam. O Jesse vai atrás do Tommy e a Ellie vai atrás da Abby. Quando a Ellie chega no aquário, ela encontra e rende 2 pessoas. Ela reconhece o cara, porque ele estava junto no dia da morte do Joel. A Ellie tenta arrancar a informação dos 2 sobre o paradeiro da Abby, acaba que eles entram em um confronto e a Ellie dá fim aos 2. Só que aí ela descobre que a mulher estava grávida e fica meio que em estado de choque. Ela é encontrada pelo Tommy e o Jesse, que tiram a garota dali, mas nisso ela derruba o mapa que mostra justamente a localização do esconderijo deles. É burra, né? E isso acaba, galera, custando a vida do Jesse, porque quando eles estão no esconderijo, eles escutam um barulho, e quando abrem a porta para investigar, a Abby acerta o Jesse no rosto, enquanto o Tommy já tá rendido. Sem opção, a Ellie se entrega. E aí vem aquilo que o mundo inteiro ama, um flashback. Justo naquele momento crucial que você tá doido pra ver o que vai acontecer. E beleza, né? Pô, cara, de novo, cara! Pô! E esse veio pra contar a história da porcaria da Abby, e porque ela queria a vingança contra o Joel. Aquela história do pai dela ser o médico que o Joel matou pra salvar Ellie. E ainda tem essa cena escrota aí, ó. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Ela diz que o pai tomou a decisão certa e que se fosse com ela, ela ia querer fazer a cirurgia. Se fosse eu, ia querer que você fizesse a cirurgia. Mas pra Ellie não iam dar opção de escolha, né? É uma hipócrita Zé Ruela.
Bom, a partir daí, galera, a gente é obrigado a aturar a história de redenção da Abby. Ô, coisa chata esse negócio de hoje em dia, né, pessoal? Que não pode mais ter um vilão que é vilão mesmo. Sempre tem que mostrar que a pessoa era boazinha, mas aí a vida foi cruel com ela e por isso ela ficou assim. Na história dessa merdona, alguns dias depois da atrocidade que eles fizeram com o Joel, ela descobre que o ex-namorado chamado Owen desertou do grupo depois de ter matado um colega e fugiu. Aí ela decide ir atrás dele. No caminho, ela é pega pelo grupo de fanáticos chamado Serafitas, inimigos da WLF. E quando ela tá prestes a ser morta, ela é ajudada por duas crianças que também eram prisioneiras e juntos eles conseguem escapar. Elas se chamam Yara e Levi. Mas a Yara tá muito ferida porque ela teve o braço esmagado pelos fanáticos. A Abby deixa os dois em um lugar seguro e continua o caminho atrás do Owen. Quando ela encontra o cara, ele explica que matou o outro membro da WLF em legítima defesa. E aí a lenga-lenga do jogo só pra mostrar que no fundo ele não é uma pessoa ruim. Aí rola também um vucu-vucu. No dia seguinte, a Abby decide voltar para ajudar as crianças que ela tinha deixado em um trailer. O braço da Yara piorou e então ela resolve levar os garotos até o aquário, onde ela encontra o Owen e a sua namorada chamada Mel, que tá grávida e é médica da WLF. O braço da Yara precisa ser amputado, mas eles não têm o equipamento necessário para a cirurgia. Então a Santa Abby decide ir atrás desse equipamento no hospital. É o jogo tentando fazer a gente simpatizar com ela a todo custo. Ela volta com o suprimento médico e depois da cirurgia, vem a pataquada de criança que sempre tem em toda obra, né, pessoal? A Yara quer seguir viagem com a Abby atrás dos vagalumes, mas o irmão Levi quer voltar para a mãe e foge. Mas segundo a Yara, se o Levi chegar em casa, ele vai ser morto por ter desobedecido a lei dos Serafitas. E lá vão as patetas atrás do Levi. Para isso eles precisam de um barco, e a altruísta Abby vai atrás dele. No caminho, ela encontra o amigo Manny, que também teve participação na morte do Joel, e foi esse vagabundo que ainda cuspiu nele. Eles começam a ser alvejados por um atirador, e quando eles tentam emboscar o sujeito, o Manny é acertado na cabeça. E era o nosso querido Tommy. Ele acaba pegando a Abby, mas a Yara ajuda a menina, e o Tommy acaba sendo ferido e jogado no mar. E foi nesse momento que a Abby se ligou que azedou o caldo pra eles, porque ela reconhece o Tommy. A Abby e a Yara chegam na ilha dos Serafitas e encontram Levi em estado de choque porque ele teve que matar a mãe fanática em legítima defesa. Enquanto eles tentam fugir, eles se veem no meio do confronto entre os WLF e os Serafitas. A Yara acaba morta pelos membros da WLF, mas a Abby e o Levi conseguem escapar. E parabéns ao Levi, que conseguiu matar a mãe e a irmã no mesmo dia. Gênio. Quando a Abby e o Levi voltam pro aquário, a Abby encontra o Owen e a namorada mortos. E adivinha quem matou? Lá eles também encontram o mapa que a burrinha da Ellie derrubou. Fim do flashback de 30 horas, onde os escritores do jogo fazem de tudo para te obrigar a gostar da Abby. E agora, no presente, ela tá pronta para atirar na Ellie, mas o Tommy impede, só que na confusão ele acaba levando um tiro na cabeça. As duas garotas entram numa briga e galera, a Abby acaba dando uma surra na Ellie, que só não é morta porque a Dina aparece para salvar a garota, mas leva uma flechada do Levi. Nisso a Abby rende a Dina e quando tá prestes a acabar com ela, a Ellie começa a implorar pela vida da namorada, pedindo misericórdia porque a Dina tá grávida. E meu amigo, dá uma raiva do jogo nessa hora, porque a gente viu essa lixo fazendo tudo aquilo com o Joel, tem que ver ela surrando a Abby feito um pedaço de bosta e ainda é obrigada a ver a Ellie implorar por misericórdia. Cara, sem comentário. Mas lembrem que ela é boazinha, então a querida Abby decide poupar a vida das duas garotas porque o Levi pediu. Bom, pelo menos pra uma coisa ele serviu, né? O jogo mostrando pra gente que a Abby é tão maravilhosa que ainda serve de exemplo pras crianças. Aí ela sai dizendo pra Ellie nunca mais cruzar o caminho dela de novo. Corta pra algum tempo no futuro, a Ellie e a Dina vivem felizes com o filho em uma casa perto de Jackson, mas a Ellie ainda tem ataques de pânico por causa do que aconteceu com o Joel e também não consegue dormir. Ou seja, ela não conseguiu superar a história. De repente, o Tommy aparece, galera, que a gente achou que tinha morrido. Ele ficou cego de um olho por causa do tiro que ele levou e também tá mancando agora. Ele conseguiu uma pista do paradeiro da Abby, mas ele não pode ir por estar debilitado e pede ajuda a Ellie. Ele sim ainda quer vingança a todo custo. A Ellie recusa e dessa vez é o Tommy que fica bravo e vai embora. Mas no fim, mesmo com a Dina pedindo pra Ellie não fazer isso, ela acaba decidindo ir atrás da Abby. Enquanto isso, a Abby e o Levi estão tentando encontrar os vagalumes. Eles conseguem umas pistas, mas acabam sendo capturados por escravistas. Seguindo as pistas da Abby, a Ellie também acaba caindo numa armadilha desse grupo. Mas ela escapa, dá fim nos caras e ainda consegue a informação sobre a localização da inimiga. A Ellie finalmente encontra a Abby presa em uma praia.
ela tá amarrada a um tronco porque tentou fugir. Então a Ellie decide soltar a garota. A Abby diz que tem barcos que elas podem usar para tentar fugir, solta o Lev e carrega o garoto até o barco. Mas a Ellie não vai conseguir deixar a inimiga ir embora. A Abby não quer lutar, mas a Ellie acaba forçando a briga, ameaçando matar o Lev que tá desacordado. As duas já estavam bem machucadas antes de começar a brigar, pessoal. E a porradaria come solta. No fim da briga, galera, a Abby acaba mordendo e arrancando 2 dedos da Ellie, tentando se livrar dela. Mas a Ellie consegue render a garota e quando tá prestes a afogar ela, a Ellie acaba se lembrando do Joel e deixa a Abby ir embora. Sim, galera, a gente ficou com raiva da Abby desde o dia que ela fez o Joel de saco de pancada, agora tem que ver a bonita sendo libertada pela Ellie, depois de tudo que ela fez. A Ellie volta pra casa, tenta tocar o violão do Joel, mas nem isso ela consegue mais porque ela perdeu 2 dedos, né? A Dina abandonou ela, então ela tá sem a figura do pai, sem a namorada e o filho e não serve mais nem pra tocar violão. E a Abby tá lá, viva e faceira. Que bela bosta. Brincadeiras à parte, pessoal. No fim, pode ser que a Ellie tenha se reconhecido na Abby. Afinal, as duas buscaram vingança a todo custo e perderam muita coisa no caminho. Então, provavelmente os escritores quiseram passar a mensagem de que a vingança por vingança é um caminho sem volta, que nunca vai acabar se um lado não ceder, e que no fim a Ellie conseguiu ser essa pessoa superior. E durante o jogo, sim, o roteiro consegue fazer você sentir menos raiva da Abby. Mas cá entre nós, eu preferia ter pulado da cena onde ela faz tudo aquilo com o Joel pra Ellie e o Tommy pegando um por um deles, até que finalmente a Ellie dá o troco final na Abby. Era só isso que eu queria e tava bom. A história é muito boa, tenho que concordar, só que eu não sei vocês, pessoal, mas eu já tô meio cansado dessa moda dos últimos anos onde um vilão nunca pode ser simplesmente mal, que o protagonista vai lá e acaba com ele. Sempre tem que ter essa trajetória de redenção, fazer você ver o lado do vilão, mostrar que ele não é tão ruim. Mas e quanto a vocês? O que vocês acharam desse final da Abby? Tá certo, tinha que ter redenção mesmo? Passaram a gostar mais da personagem no decorrer da história? Comenta aí porque eu tô curioso. Espero que vocês tenham gostado do resumo, deixa aquele like maroto. E se vocês gostam de conteúdo sobre séries, jogos, cultura pop no geral, se inscreva no canal para não perderem os próximos vídeos. Por hoje é isso, até a próxima, falou!